Bom dia. Agora a gente vai iniciar de verdade, né? Então, primeiro, eu realmente quero agradecer a presença de vocês. Nós estamos comemorando não só o Dia Internacional da Mulher, mas como sempre preferimos, a gente comemora o mês inteiro, o mês da mulher, né? E todas as segundas-feiras, então, nós, da Unicid, em parceria com a Unidade de Saúde Rosa de França, nós fazemos os eventos todas as segundas-feiras na parte da manhã. Então, nos próximos dias também, conforme a gente já divulgou nos nossos cartazes, tem outras atividades para vocês. Meu nome é professora Marisa, eu sou preceptora do Programa de Integração Saúde e Comunidade da Unicid, Universidade da Cidade de São Paulo, e esses são os meus alunos que a gente traz para o estágio, que vão proferir a palestra para vocês. A gente gostaria de abrir a palestra, eles vão falar para vocês sobre os assuntos, e após eles terminarem, a gente abre para as perguntas, tá? Porque se a gente abre durante a palestra, aí eles acabam se perdendo um pouquinho, porque começam muitas perguntas e às vezes são perguntas de outros temas, então eles se perdem. Então, depois que eles terminarem, a gente abre as perguntas para vocês, tá bom? Mais uma vez eu agradeço e eu vou deixar eles se apresentarem. Obrigada. Oi, bom dia, eu sou a Mariana. Bom dia, sou Ana Paula. Bom dia a todas, meu nome é André. Bom dia, eu também sou André. Dois Andrés aqui. Bem, nós somos alunos da quarta etapa, ou seja, quarto semestre do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo. Com exceção do André, que está no último período do curso, né? E a gente vai bater um papo aqui sobre temas importantes, temas que são altamente relevantes na vida de todas as mulheres, não só das mulheres, como de toda a população, porque a gente sabe que as doenças acabam atingindo não só o próprio doente, mas como seus familiares, né, que são bastante envolvidos, principalmente nas doenças que nós vamos conversar aqui hoje, bater esse papo. Bem, pode trocar, por favor? Então, antes de mais nada, a gente vai conversar sobre câncer de colo de útero e câncer de mama. E o câncer é um tema bastante... as pessoas têm dificuldade de entender o que é, né? Porque sabe-se que é algo sério, é uma doença bastante importante, mas o que é exatamente o câncer? Então a gente vai começar falando sobre as neoplasias. Neoplasia nada mais é que a formação de um tecido novo. E o que é um tecido, né? O tecido é um conjunto de células que estão presentes no nosso corpo para desenvolver, juntamente com a união dos tecidos, formarem órgãos, e os órgãos os sistemas, e os sistemas o organismo. É assim que se forma, né, o corpo humano. Então, a célula, o que é uma célula? Coloquei no slide, é algo bem simples. É a menor estrutura funcional do corpo humano. Então, assim, nós conseguimos observar as células por microscópio, e elas têm as suas funções. Isso significa que, dependendo da parte do nosso organismo, elas vão agir de modos diferentes. Então, uma célula do sistema nervoso no cérebro é chamada de neurônio. Uma célula do fígado é chamada de hepatócito. Uma célula, enfim, assim por diante, né? As neoplasias. Neoplasias são formações de novos tecidos em determinados lugares. Então, essa formação pode ser maligna ou pode ser benigna. E aí que está o X da questão. O que é diferenciação celular? Só uma pergunta, vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Tá legal? Bacana. Está muito claro? Não dá para... A gente vai conversando, se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Então, o que é diferenciação celular? Para ter uma ideia geral, é assim, quando nós nascemos,
as células, na verdade, desde o período fetal, antes do nascimento, elas vão se transformando para formar esse tecido que nós conversamos, para se transformar em órgão e organismos. Então, isso é chamado de diferenciação celular. Então, a célula tem que ir se diferenciando para que ela, de uma célula-tronco, ou seja, uma célula que tem capacidade de se formar em vários tipos de células, ela consiga chegar na sua especificação, ou seja, na ação que ela vai realmente ter que exercer, porque uma célula do sistema nervoso é diferente de uma célula do fígado, do intestino e assim por diante. Então, isso é a diferenciação celular. Os tipos de neoplasias, nós já conversamos, são as neoplasias benignas e as neoplasias malignas. Quais as principais diferenças entre as neoplasias benignas e malignas? É aí que está a questão, né, do câncer. O câncer é a neoplasia maligna. A neoplasia benigna, ela normalmente cresce de forma mais lenta, esse crescimento ele é mais organizado, diferentemente, existe uma diferenciação maior, ou seja, a célula chega muito mais próximo do que realmente ela tem que ir, a função dela, do que no caso da célula que é maligna. Então, a célula maligna, o câncer, ele cresce, é um crescimento desorganizado das células, tá? Esse crescimento, ele muitas vezes invade tecidos adjacentes, ou os tecidos que estão em volta ali do órgão, e esse crescimento normalmente é muito rápido. Esse é o problema da célula tumoral, podendo causar o que a gente chama de metástase. Eu acho que a maioria das pessoas aqui presentes já ouviram falar pelo menos no termo, que é quando se desprende a célula do tumor original e ela vai para outros lugares do organismo, né? Ela vai se alojar em outros sítios, e aí é um caso já mais evoluído do tumor, do câncer. Eu queria passar aqui para a Mariana, né? A Ana, desculpa, vai falar um pouquinho sobre câncer de colo de útero, tá bom? Primeiramente, eu queria falar para todas que é um prazer estar aqui, né, hoje, com vocês, prestigiando a nossa semana, né, Semana da Mulher. E eu gostaria de começar a falar com vocês sobre o câncer de colo de útero. E, assim, toda vez que falamos de câncer de colo de útero, a primeira coisa que vem na cabeça é HPV. Pode passar. Então, pode passar esse slide. Então, na verdade, a gente pensa em HPV. Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de HPV. Que HPV é um vírus, né, responsável, causador do câncer de colo de útero. E esse papiloma vírus, ele tem alguns subtipos. Na verdade, foram descobertos 120 subtipos desse vírus. E ele é transmissível, ele pode ser transmitido... Pode passar, Marisa, mais um slide. Ele pode ser transmitido pela pele, ele pode ser transmitido até mesmo pelo ar. Mas o que realmente que causa o câncer de colo de útero, ele é transmitido pelo contato sexual. Eu não sei se dá para ver essa imagem direitinho, mas aqui a gente tem uma primeira, uma segunda e uma terceira imagem. Então, essa imagem está mostrando a célula sendo infectada pelo esse vírus. Então, o vírus vai lá, se aloja no tecido, né? Ele infecta o tecido, ele se introduz dentro da célula e vai transformar a diferenciação celular, como o André colocou. Essas células elas vão se proliferar de forma anormal e vai estar causando o câncer. E isso pode falar. A Ana explicou bem, mas só para vocês tentarem visualizar. Imagina que o vírus está entrando, você tem o vírus ali no local, né, no colo do útero. Então, imagina que a gente vai mostrar, mas existe o útero, existe a parte do útero que é chamada de colo. Nessa parte, as células se alojam, os vírus se alojam e entram no núcleo da célula. Quando entra no núcleo da célula, ela altera o crescimento dessa célula. Então, algo que antes tinha um crescimento correto para a célula ter a função dela naquele local, passa a ser diferente com a ação do vírus. Então o que acontece? Após esse vírus infectar o colo do útero, o que vai acontecer? Algumas semanas depois, ele vai fazendo, não é um processo
rápido, é um processo lento, assintomático. Então, só depois de 10 a 30 anos, se esse vírus conseguir causar lesão, causar um câncer de colo de útero, esse resultado só vai aparecer de 10 a 30 anos. Pode passar. Então, o grande problema do HPV é que ele não causa sintomas. O câncer de colo de útero, o grande problema é o início, que não tem sintomas, né? Aparece também sangramento vaginal, né? Geralmente associado à relação sexual. Em casos avançados, pode ocorrer dor no abdômen, né? E essa pessoa também pode ter queixas, dor para urinar, enfim. A transmissão do HPV é uma coisa muito interessante de saber, por quê? É através do contato sexual. A camisinha, os preservativos, ainda são as melhores formas de se prevenir, né? Mas o que acontece é o seguinte, como esse vírus ele é transmitido por lesões, geralmente a lesão ela está assim, no períneo. Não necessariamente esse vírus ele vai... ele não infecta somente pelo contato vaginal. Então, mesmo que a pessoa esteja com a camisinha, o contato sexual vai haver a transmissão por conta do contato da lesão, que é fora do canal vaginal. Então, mesmo com a camisinha, o HPV pode ser transmitido sim. Então, por isso, muito cuidado. A mãe também, quando a mãe ela tem o HPV, ela pode também transmitir o HPV para o bebê através do canal de parto. E essas lesões aqui, se vocês, não sei se dá para ver direitinho, mas a lesão, ela pode ser desde uma simples lesão a uma lesão mais avançada. Os sinais, como eu havia dito, a gente não percebe, a mulher quando ela tem um câncer de colo de útero, dificilmente ela vai perceber, né, a dificuldade de perceber os sintomas, né? E o que é importante é o diagnóstico, é importante que esse diagnóstico seja feito o quanto antes, né? Um diagnóstico precoce, e esse exame é feito através do Papa Nicolau, né? Que todo mundo já ouviu dizer. E assim, geralmente, quando esse câncer de colo de útero ele é detectado precocemente, quase 100% de cura. Quase 100% que vai haver cura. Então, aqui nós temos presentes pessoas da comunidade, não é isso? Nós temos as agentes comunitárias de saúde e a nossa intenção é que, com esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, vocês possam multiplicar essa informação na comunidade, né? Os agentes de saúde já é o dia a dia deles, mas as pessoas da comunidade que possam fazer isso, né? Às vezes, conversando com uma pessoa, perceba, poxa, será que tem relação com aquilo que eu ouvi naquele dia? Será que não é bom conversar com o médico? Isso é bastante importante, porque de forma geral, o câncer, isso tem que ficar marcado, e quanto mais cedo é feito o diagnóstico, maior é a chance de cura desse câncer. Isso é importantíssimo, né? E no caso de câncer de colo de útero, no início, os sintomas não estão presentes, como a própria Ana falou, e mais tardiamente você pode ter alguns sintomas. Dependendo do estágio, pode ocorrer sangramento, né? Pode ter dor abdominal, que são sinais já do câncer de colo de útero, mas normalmente já está no estágio já não tão inicial. Então, por isso que o Papa Nicolau, que a Ana falou também, é bastante importante. Se esse diagnóstico, você vai ao médico, o médico faz o exame e realiza o exame de Papa Nicolau, está no início, 100% dos casos obtém-se cura. Ou seja, quando a gente fala cura em câncer, a gente está salvando uma vida. É algo bastante importante, né? Aqui nesse slide, a gente mostra o que é o colo do útero. Porque, afinal, o que é esse colo do útero, né? Todo mundo fala. Nada mais o útero é aquela cavidade onde o bebê se aloja, né? Existe o endométrio, que é a parede interna desse útero, e uma parte mais inferior, aí tem que realmente observar na figura, que é chamada de colo de útero. É a entrada do útero
logo acima da vagina. Então tem o canal vaginal, primeira parte do útero, colo do útero e depois o útero propriamente dito. Pode passar, por favor, professor. Em como esse exame é realizado? Esse exame é realizado de forma bastante simples. Em vários locais de atendimento pode-se fazer de atendimento de saúde pode-se fazer esse exame. O exame normalmente não é doloroso, ele pode ser um pouco incômodo para algumas mulheres em determinado momento, mas sem sombra de dúvida, se for incômodo, é muito menor esse problema do que propriamente a doença que não foi diagnosticada precocemente. Então se usa um espéculo vaginal para a abertura do canal vaginal, o médico faz a raspagem desse colo de útero e manda para análise para verificar justamente as células que foram retiradas ali do colo do útero, para verificar se houve já essa modificação que nós conversamos no início, que ocorre em uma célula maligna. Então, uma coisa também que eu acho muito importante estar frisando é com relação à transmissão desse vírus. Por quê? É um risco muito grande de transmissão vasos sanitários públicos, né? Então a pessoa ela tá fora do ambiente doméstico, precisa utilizar-se de um banheiro, tem que tomar muito cuidado com vaso sanitário porque transmite HPV. Então não somente público, mas às vezes na casa de outra pessoa, que não seja o seu lar. Então muito cuidado, vaso sanitário, muito cuidado com peças íntimas nas lojas. Por exemplo, existem lojas que ainda fazem, o provador prova peças de biquíni, também é um risco enorme de transmitir HPV. Né? Então, muito cuidado com o uso de banheiras, toalhas, peças íntimas, é um risco muito grande de transmitir HPV. Né? Então, quando que a mulher deve realizar o Papa Nicolau, fazer esse exame de Papa Nicolau? Então, toda mulher que iniciou vida sexual, ela tem que começar com esse exame, né? E o que acontece é o seguinte, a mulher, quando ela fizer o primeiro Papa Nicolau, ela vai ter que fazer um outro no próximo ano. Se os dois resultados desse exame derem normal, aí ela passa a fazer esse exame a cada 3 anos. E é isso. Papa Nicolau. Vai abrir para pergunta agora? Pode ir. Passa mais um para você. Ah, tá. Eu já falei da transmissão. Mais um para você, por favor. Então, o tratamento do HPV geralmente é feito com cirurgia, né? O tratamento é cirurgia, é feito também uso de alguns medicamentos, né, para melhorar a imunidade da mulher. Aí a gente já está falando do tratamento em si, né? Dentro dos tipos de cirurgia, existem algumas opções para o médico escolher e realizar. Então, o laser, a cirurgia de alta frequência, que é abreviada como CAF, criocirurgia, que é a utilização de gelo, né, utilização de material congelado para retirar a lesão. Então são tipos de cirurgias que o médico tem, e aí ele escolhe, dependendo do tipo de lesão, da quantidade, da distribuição, da idade do paciente, são muitas variáveis que são analisadas para se chegar à melhor técnica. A aplicação de ácido tricloroacético é um tipo de ácido que o médico pode aplicar na lesão para que ocorra você destrói, né, aquelas células onde tem o início da malignização, e o uso de medicamentos que tem como objetivo melhorar a imunidade do organismo. Isso nós não conversamos. Às vezes, a maioria das mulheres que... eu achei interessante, há pouco tempo estava estudando sobre o assunto, e existe uma perspectiva que mais da metade das mulheres, em algum momento da vida, olha que importante isso, serão contaminadas com HPV. Então, poxa, mais de cada 2 mulheres, uma vai ter o HPV, né? E por que não metade das mulheres não é a metade dessas mulheres que vão desenvolver a doença? Porque é uma parte bastante pequena
que vai dar espaço para o vírus no organismo. Isso depende principalmente da imunidade da mulher. Então, às vezes, a pessoa já está contaminada há muitos anos e em um período da vida de maior estresse, enfim, alimentação que não está adequada, outros problemas associados, faz com que a imunidade dessa pessoa caia, ou seja, imunidade é a defesa do organismo, né? Então, aquilo que antes o organismo estava conseguindo lutar contra um agente agressivo, ele perde essa característica e aí o vírus se manifesta de forma a evoluir para o câncer de colo de útero. Então, eu falei tudo isso para vocês entenderem que alguns medicamentos justamente atuam no fortalecimento do sistema imunológico, na defesa do organismo, tá bom? Bem, e aí, posso prevenir o HPV com a utilização de vacinas? Vocês já ouviram falar de vacinas para HPV? É algo que é relativamente novo, em 2006 que elas foram aprovadas. No Ministério da Saúde, ainda no Brasil, não é oferecido no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, para a população, mas é algo que está sendo bastante discutido e eu particularmente, uma opinião particular, acho que isso deve ocorrer num espaço de tempo não tão longo. E a vacina ela é quadrivalente. O que significa isso? Existem mais de 200 tipos de vírus do HPV. Então imagina assim, eu tenho o HPV, que é o papiloma vírus humano, e dentro dessa família eu tenho 200 tipos. Só que só alguns, mais especificamente 15 desses subtipos, são subtipos capazes de causar doença. Dentro desses 15, existem aqueles que são mais, dentro do termo médico que nós utilizamos, incidentes, ou seja, eles provocam mais a doença. E é justamente 4 desses subtipos que a vacina protege, que são os mais comuns na população. Ela pode ser aplicada entre 9 e 26 anos de idade, porém a aplicação na faixa etária entre 9 e 3, que é o indicado. Por que isso? A partir de 9 anos, espera-se, né, normalmente, a criança com 9 anos não iniciou a atividade sexual. Ou seja, ela tem menor probabilidade de já ter sido contaminada com o vírus do HPV. E se isso já ocorreu, né? Mas eu utilizei a vacina com 25 anos, eu já tinha tido relação sexual e já tinha sido contaminada. Bem, contra esse subtipo que você foi contaminado, ou seja, o subtipo 16, por exemplo, a vacina não vai ter ação, mas ela vai inibir que os outros subtipos, os outros 3, né, que a vacina cobre, não vão evoluir para a doença. O valor médio de cada dose, e esse é um problema bastante importante, porque boa parte da população, se não a maior parte, não tem condições de financiar esse valor, é de R$ 250 em média cada dose. São 3 doses que têm que ser administradas na paciente. Essas doses obedecem um espaço de tempo de 0, 2 meses, depois de 60 dias você toma a segunda dose, depois de 6 meses ou 180 dias você vai tomar a terceira dose, completando o ciclo. Ainda não é bem, nós já conversamos sobre isso, que o SUS não oferece. Agora a gente gostaria de abrir, né, para as perguntas que vocês querem fazer em relação ao câncer de colo de útero. O que nós soubermos responder, estaremos aqui para isso. Pode falar, Fátima. Então, na literatura, pelo menos onde eu fiz a pesquisa, eles não têm um segmento, né? Mas, possivelmente, o HPV, como o André colocou bem, existem 200 subtipos, né? Então, todas as pessoas elas estão suscetíveis a contrair esse vírus, esse tipo de vírus. Vários subtipos a gente contrai durante a vida, né? É possível que todos aqui que
estejam presentes tenha contraído alguma forma desse HPV já, né, desse papilomavírus humano. Agora, com relação à criança que vai ser contaminada, é que nem uma criança que nem é indicado de 9 a 13 anos uma criança tomar a vacina porque ainda não teve contato sexual. Mas como eu havia falado anteriormente, a criança também ela pode ser contaminada num vaso sanitário público, a criança pode ser contaminada através de toalhas. Então, a contaminação, ela não vai se dar somente por contato sexual. Antes também, uma criança pode ter contato com HPV, né? Respondendo a sua pergunta, só para lembrar como é que era, a criança, quando a mãe está infectada, o risco dela... Quando a mãe está infectada, a criança, por conta da mãe, também vai ter o vírus, vai nascer com o vírus por causa da passagem na hora que vai nascer. O que deve ser feito para essa criança, sabendo que a mãe tem o HPV? Então, antes do parto, a gente consegue ver se a mãe... O que é importante, a mãe que tem HPV, não necessariamente ela vai infectar a criança, porque, como vocês vão lembrar, o local acometido é o colo do útero. Se o parto for vaginal, é por onde a criança vai passar, então ela tem maior chance de ser acometida por essa doença. Então, antes do parto, a gente consegue visualizar o colo do útero e ver. Se a mãe tem alguma lesão específica na hora, a gente faz a abordagem por cima, via cesariana. Agora, se não der para ver nada... A criança tem chance de ser acometida? Tem, mas é menor. E também se for acometida, a progressão é completamente diferente, porque vai acometer a orofaringe da criança, a garganta, a via respiratória alta. E aí o segmento também é diferente, não vai ser mais câncer de colo de útero. Vai ter uma proliferação na garganta, que depois acompanhamento com otorrino vai resolver isso. Respondi? Temos aqui uma... O índice de câncer do colo de útero é maior em comunidades menos favorecidas, né? E o governo tem alguma estimativa para essa vacina chegar até as pessoas mais carentes, uma vez que a gente entende que o gasto com o câncer, com o tratamento do câncer, é muito maior do que de uma vacina. Como se tem noção, assim, como o governo vê isso? Há uma esperança? Como a senhora, o nome da senhora? Edna. Dona Edna, bastante interessante a pergunta da senhora. Quando o governo faz a análise para introduzir um novo medicamento ou uma vacina no sistema público, diversas variáveis são analisadas. Entre elas, a questão do tempo que esse medicamento, ou no nosso caso aqui da discussão, a vacina existe. Então, sabe-se que a proteção dessa vacina contra HPV, 5 anos já foi estudado e já foi visto que a pessoa está protegida em relação a esses subtipos. Não se sabe ainda se esse tempo vai ser maior. Portanto, é difícil, uma questão que o governo leva em consideração e se eu aplicar essa vacina, durante 5 anos ela perde o seu efeito, a sua ação protetora, eu preciso reaplicar sempre. Isso vai gerar um custo grande que o governo muitas vezes não vai ter condições de oferecer para toda a população. Esse é um ponto, eu não estou falando que esse é o motivo, mas com certeza por fato de ser uma vacina nova, isso é discutido. Outro ponto importante são os efeitos colaterais. Um medicamento ou uma vacina, quando é colocada na prática clínica, ela sai da pesquisa de laboratório e vai para a prática clínica, existe um número limitado de pessoas que utilizaram. Então, portanto, os efeitos colaterais, alguma ação que não é esperada, pode realmente, quando você passa isso para a população, e aí a gente está falando de milhões de pessoas, pode apresentar efeitos mais graves. Então, o governo toma muito cuidado em relação a isso, nos casos de medicamentos ou vacinas novas. Sinceramente, eu não tenho como te responder, eu acho que aqui dentro provavelmente ninguém, de quando ela vai entrar. Eu acredito que o benefício é bastante grande, como a senhora falou. O custo para o governo também é reduzido em relação à prevenção, mais do que você tratar, enfim, internar um paciente, e fora o grande problema que é a evolução para o óbito na maioria dos casos, se não for feito o diagnóstico precoce.
Existe uma arma que é justamente o exame de Papa Nicolau, que é um exame simples, um exame de baixo custo e que, se for feito pela maior parte da população, com certeza vai diminuir bastante a mortalidade e o impacto negativo da doença na comunidade, tá bom? Novamente a Fátima. É claro que está falando do HPV hoje na mulher por conta do mês da mulher. Mas eu acredito que tem mães aqui também que têm filhos homens que também se contaminam com esse vírus. Então, essa vacina também é indicada para o sexo masculino? Não. Não? Sim. Você tem informação, André, sobre... Porque a Mariana disse que leu que sim, eu até onde eu tinha lido não poderia, mas vamos lá. Então, os homens, eles não são o público-alvo do Ministério da Saúde, a mulher é o público-alvo. Então, o Ministério está focando nisso, basicamente, agora, mas não tem nenhuma contraindicação para o homem. Também tem uma faixa etária certa, que eu não me lembro agora até quando que vai, mas o homem tem indicação sim. Sempre que possível, é bom vacinar o homem também. Uma coisa só, não é pergunta de vocês, mas eu lembrei em relação à pergunta anterior da Fátima da gestação. Mulher gestante, colhe Papa Nicolau? Isso, ótimo. Mulher gestante tem que sempre colher o Papa Nicolau, porque o HPV ele fica no orifício do colo do útero. E esse orifício, na gestante, ele vai para fora. Fica muito mais fácil da gente colher. Então você colhe, a gente tem 2 métodos de colher, com a espátula de ar e com a escovinha. A única coisa que não faz na gestante é a escovinha que entra no colo do útero. Mas a gestante é uma das melhores épocas para colher o Papa Nicolau e fazer a investigação do HPV. Eu vou falar um pouco agora sobre o câncer de mama. Pode falar. Então, como o André já tinha falado, ele também é uma neoplasia maligna, que acomete as células que formam o tecido mamário, tendo uma proliferação anormal das células, sem controle, autônoma. É o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo, sendo o primeiro mais frequente nas mulheres. O segundo é o câncer de colo de útero, que a gente acabou de falar. O número de casos ele começa a crescer a partir dos 35 anos, assim, é mais incidente a partir dos 35 anos de idade. E ele tem um perigo, né, um fator de risco, que é hereditariedade, que uma mulher que tenha na família, principalmente mãe ou irmã, que tenha tido câncer de mama antes dos 50 anos, tem como 10% a probabilidade de ter esse câncer de mama. Aí o sinal mais frequente, que todo mundo deve saber, que é o surgimento do nódulo, né, o que a gente chama de caroço na mama, que pode vir com dor ou não. E ele pode também, além de estar na mama, estar na axila. Então é muito recomendável que a mulher sempre faça o autoexame. Eu já vou falar os passos que são. Aí, como eu já havia dito, outro fator de risco também é ter uma menstruação precoce ou uma menopausa muito tardia, depois dos 50 anos. Além disso, mulheres que só têm filhos depois dos 30 anos também é um fator de risco para contrair o câncer de mama. Aí, sobre o autoexame, que é muito importante a mulher fazer diariamente não, mas assim, quem ainda não entrou na menopausa, fazer depois do ciclo menstrual, quando termina a menstruação, quando os seios não tá mais sensível, é muito importante fazer. Ou mesmo a mulher que já entrou na menopausa, fazer no começo do mês sempre o autoexame. E nele você tem que procurar, além do caroço, se tem alguma ondulação, se tem alguma diferença, se há secreção pelo mamilo. Você tem que observar tudo isso. E, além disso, mesmo que você já tenha entrado na menopausa ou ter feito alguma cirurgia de retirada do útero, você também tem que fazer essa autoavaliação em você mesmo no começo do mês, para ver se encontra algum sinal. Aí, o primeiro passo do autoexame seria bom fazer durante o banho, porque como o corpo está molhado, fica mais fácil de achar, de sentir, né, o nódulo, o caroço, ou alguma alteração. Aí depois do banho, você também pode fazer, fazer
a inspeção primeiro com os braços estendidos, assim do lado da cintura. Também olhar no espelho para ver se tem alguma alteração. Quer mostrar? Ficar com os braços assim, para ver se tem alguma alteração no tamanho, na forma, se está com um aspecto diferente na pele mesmo, se tem algum aparecimento de, como eu falei, caroço. Então, primeiro você faz com os braços estendidos, depois você faz com os braços entre as mãos, entre a cabeça, e depois com os braços na cintura, fazendo uma força para flexionar aqui o músculo, para ver mesmo se tem alguma alteração. Aí aqui também tem alguns movimentos, algumas imagens, não sei se vocês estão conseguindo ver. Pode passar. Aí, depois que você viu essa inspeção feita no espelho, você faz com os dedos das mãos, a inspeção em você mesma, procurando de novo se tem algum caroço. É sempre bom fazer da região do mamilo indo para fora, em forma circular. Então, sempre do mamilo para fora, em forma circular, dedilhando mesmo. E aí você faz sentada e em pé, ou sentado ou em pé, e depois você também faz deitado. Coloca também a mão sobre a cabeça, aí a outra mão que não está sendo na cabeça, você faz no outro seio, assim. E você faz dos dois seios para ver também se encontra algum caroço. E depois que você terminou... Pode passar, professor. Aí eu já falei que para você procurar, faz uma mão, com uma mão você faz um seio, depois você faz um outro. Pode passar. E por fim, você utilizando o dedo polegar e o dedo polegar e o dedo indicador, você aperta suavemente o mamilo para ver se tem alguma secreção. Aí aqui tem uma figura com alguns movimentos. Só para entender essa questão da secreção, o tumor, se ele já tiver um pouquinho maior, ele pode comprimir ali os ductos, né, que levam o leite para o mamilo. E essa compressão pode fazer sair a secreção. Então, é um ponto bastante importante. Não significa, é importante também ter isso, que saiu a secreção, eu tenho câncer, né? Não, saiu a secreção, vou procurar meu médico, vamos conversar e vamos ver o que é. Mas é um sinal que você tem que levar em consideração. E outra coisa, rapidinho, lembrando que o André falou, que nem sempre uma secreção é, sinal que você está com câncer. Como também eu falei, quando você está observando no espelho o formato, o tamanho, é normal que a mulher, acho que vocês sabem, que a mulher tenha uma mama maior que a outra, mas é pequena diferença. Se tiver alguma diferença muito grande, aí você tem que procurar um médico. Aí, como a gente pode prevenir isso, né? A obesidade está muito relacionada com o câncer de mama, então fazer uma dieta saudável, praticar exercício, nem que for uma caminhada, também pode ajudar a prevenir esse câncer. Além disso, consumir álcool também, mesmo que em quantidade moderada, pode ser um fator de risco, e também se está exposto à radiação antes dos 35 anos de idade. Aí, para o tratamento do câncer, a gente costuma falar que tem vários multiprofissionais para atender o paciente e tudo mais. Mas o que muitas pessoas sabem é que você faz a cirurgia da retirada da mama com o uso ainda da radioterapia. Aí aqui tem uma imagem de uma mulher que teve que tirar completamente a mama por causa do câncer. Nós falamos no início sobre metástase, lembram-se? Se o estágio, quando for feito o diagnóstico, já ocorreu metástase para outros órgãos, é necessário a introdução da quimioterapia. Para vocês que estão presentes e não são da área de saúde, às vezes fica o que é quimioterapia. Quimioterapia nada mais é do que um tipo de medicamento que a pessoa utiliza ou por via endovenosa no hospital, é internado para isso, ou pode, em alguns casos, usar por via oral, ou seja, comprimidos, mas nada mais é do que uma medicação que vai atuar sobre essas células malignas. O problema da quimioterapia é que ela não atua especificamente nas células malignas, ela acaba atingindo as outras células, os outros tecidos que são tecidos bons, e isso é justamente, aí ocorrem, né, os efeitos colaterais.
Então, é aí a ação da quimioterapia. A radioterapia normalmente é utilizada, é uma radiação local, né, nas células, que é local, mas também não é específica, mas a destruição de células normais é menor do que no caso da quimioterapia, que a ação é sistêmica, ou seja, é no organismo inteiro. Legal? Só lembrando que eu esqueci de falar sobre a mamografia, que ela é indicada a partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer, isso é até lei. Tá bom? O médico sabe a hora de indicar a mamografia, né? Ele vai orientar para que você vá fazer esse exame, que nada mais é que um raio-x sobre a mama. As mulheres relatam que há um pequeno incômodo, mas assim como no câncer de colo de útero, esse pequeno incômodo não se compara ao benefício que a mulher vai ter, né, tendo um diagnóstico precoce. Então é o raio-x incidente na mama para achar esses pequenos nódulos, porque isso, na palpação, tanto o exame clínico por parte do médico ou de um enfermeiro, ou na questão do autoexame também, quando se detecta, normalmente são lesões um pouco maiores. A mamografia tem uma sensibilidade maior para fazer encontrar, né, os tumores quando estão em estágios bem iniciais. Essa é a importância. Normalmente, aqui no Brasil, de 50 a 69 anos de idade, a mamografia é utilizada a cada 2 anos para rastreamento, ou seja, eu sou uma mulher saudável, estou nessa faixa etária, mas o médico vai indicar a mamografia para prevenir a ocorrência do câncer de mama. Só isso. Bom, eu agora vou entrar num outro assunto. Nós estamos no mês da mulher, falamos das doenças que acometem as mulheres. Agora eu vou falar um pouco sobre um assunto muito polêmico que envolve as mulheres, né? Vou falar um pouco sobre o uso de álcool nas mulheres, porque o uso de álcool por homens e mulheres tem muita diferença e a gente vai saber agora. No Brasil, a gente tem, assim, estimativas, os números estão dizendo que aumentou o número de 30% de casos de mulheres alcoolistas, né? 30%, um grande aumento. O consumo intenso de bebidas vem crescendo entre as mulheres de maior escolaridade e sem parceiros, né? Então, a mulher que geralmente ela não é casada, essa mulher que tem uma maior escolaridade, a tendência está tendo um forte aumento nesses índices, né? As mulheres, elas desenvolvem o alcoolismo muito mais rápido do que o homem. Então, um homem, para ele chegar a ser considerado alcoolista, demora um pouco mais que uma mulher. Uma mulher, ela se transforma numa alcoolista muito mais rápido do que um homem. Importante aqui, pessoal, é a gente ter o álcool como uma droga. A diferença da droga e o medicamento e o remédio é justamente a dose, né? Enquanto a dose certa é o medicamento que vai curar, a dose errada é o veneno, ou seja, uma droga. Então, apesar de ser uma droga lícita, ou seja, permitida o uso, ela é uma droga com potencial de causar dependência menor, mas importante. Então, ao se observar um casal consumindo uma garrafa de vinho, por exemplo, é possível notar que antes do final da garrafa, a mulher já se encontra bem mais descontraída, enquanto o homem leva mais tempo para sentir o efeito do álcool. O que acontece não é apenas por uma falta de costume de beber, como é pregado por aí. O que acontece, na verdade, é que a mulher ela absorve 30% a mais do álcool do que o homem, né? Então essa já é uma diferença bem gritante, né? O organismo feminino, ele tem mais dificuldade para metabolizar o álcool, né? E o que acontece também é que o homem, ele tem o dobro de uma enzima chamada desidrogenase que protege o fígado do álcool.
Então, o homem já tem uma proteção dobrada, a gente já tem uma proteção pela metade. Então, o uso do álcool transforma a mulher também já é mais vulnerável, né? Essa imagem que vocês estão vendo, você vê, se fosse um homem nessa imagem, né? Se fosse um homem nessa imagem, alcoolizado, né? O que poderia acontecer com esse homem numa praça? Ele, possivelmente no Brasil, né? Em São Paulo, o que aconteceria? Seria roubado uma carteira, um relógio, às vezes a roupa, né? O dinheiro. Agora, com uma mulher, aconteceria tudo isso e, além disso, abuso sexual, né? Imagina, o que uma mulher, quando ela está alcoolizada, embriagada, ela sempre fica mais vulnerável que o homem por conta, né, da sua fragilidade. Então, as consequências do álcool no organismo. Os estragos causados pela droga, que custam 20 anos para se manifestar nos homens, na mulher se manifestam em 5 anos. Onde vai aparecer esses problemas? Doenças do fígado, doenças cardiovasculares, câncer de mama, como foi falado, que mesmo o uso de álcool em baixas doses, em doses moderadas, é fator de risco para o câncer de mama, osteoporose, distúrbios psiquiátricos, que é depressão, né? Enfim. E consequências para o feto, né? Que acho que todo mundo já ouviu falar também, que cria dependência para o feto. Um outro tema também, que é bem polêmico, é o uso de drogas entre as mulheres, né? Então, aí a foto da Whitney, sem droga, com droga. Então, as drogas no organismo da mulher, assim como o álcool, né, que é uma droga também, tem um efeito mais prejudicial na mulher do que no homem, pelos mesmos motivos do álcool. Pode passar. Então, as mulheres dependentes químicas, elas sofrem intensos estigmas sociais, né? Porque a mulher que usa droga, ou mesmo a alcoolista, ela é tida como uma pessoa que é fácil, né? Uma mulher fácil, uma mulher sexualmente disponível. Então, ela já sofre esse estigma da sociedade. Uma mulher que é usuária de droga, ela encontra uma barreira também para buscar ajuda, né? Porque imagina uma mulher que usa droga, que tem filhos, ela vai ter problemas, porque para ela admitir que é usuária de droga, ela corre risco de perder a guarda dos filhos, ela corre vários riscos, né? Ela vai ter o preconceito é muito maior na mulher do que no homem. A gestação também é um momento assim importante, particular, assim muito importante, porque a droga ela causa efeitos assim nocivos para o feto inimagináveis. Ainda tem muitos estudos ainda sendo feitos. Já tem assim o que se sabe é que muitas das crianças que nascem de mães que são usuárias nascem com abstinência, né? E assim é muito complicado, né? É muito particular. Fora a má formação, né, Ana? Má formação. Fora na má formação, né? Que acho que é o que é pior. Né? E agora um outro tema também que envolve as mulheres, que são as doenças sexualmente transmissíveis, que a gente falou do HPV, mas falar um pouquinho como é a doença sexualmente transmissível na mulher. No homem, ela é de uma forma, na mulher é de outra. Então, a mulher ela é mais vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque a anatomia da mulher favorece isso, né? A anatomia da mulher é um receptáculo, né? E a vagina, ela é mais úmida que o pênis. Então, isso facilita mais ainda a proliferação da infecção, da doença, né? Já a uretra feminina também, anatomicamente falando, ela é menor que a uretra do homem e fica entre o ânus, entre a vagina, e isso também facilita muito mais a infecção e a proliferação da doença. E a mulher também transmite mais a doença do que o homem, por quê? Porque, geralmente, nas mulheres é mais difícil de fazer diagnóstico do que nos homens.
Então, assim, um exemplo, eu coloquei 3 exemplos aqui, que no caso da gonorreia, que geralmente ela é assintomática na mulher, né? E, assim, apesar de ela ser ela é assintomática, mas na gestante, por exemplo, o risco enorme de uma criança, de uma mãe com gonorreia, nascer com cegueira, né? No caso da sífilis, que ela aparece como um cancro, né? Logo no primeiro mês, e depois ela desaparece e a pessoa pensa que está curada da sífilis, né? Só que a sífilis ela não cura sem medicamento, né? Para se curar a sífilis tem que haver um tratamento, à base de penicilina, tem que ter tido um tratamento. E a maioria das mulheres pensa que curou. Então, essa situação de não aparecer sintomas é muito preocupante, porque a sífilis ela é uma doença que causa malformação no feto, né? E tem uma incidência grande, né? Clamídia também, um outro tipo de infecção, que aparece de uma forma silenciosa também os sintomas, né? Que às vezes causa só uma dor ao urinar, né? Às vezes um corrimento, que também é preocupante. Dificilmente uma mulher que tenha essa doença, ela não sabe porque não apresenta sintoma. E também não é uma doença muito simples, porque acomete o útero, né, da mulher e pode levar à infertilidade, né? Então, tudo isso é possível de se detectar através de consultas ao médico, né? Então, a mulher, ela tem os sintomas delas mascarados, ela tem que realmente se preocupar muito mais do que o homem, né? Por quê? Doenças sexualmente transmissíveis, na mulher sempre será mais prejudicial em todos os aspectos. As estatísticas da ONU, né, pelo que eu pesquisei, eu verifiquei que as estatísticas estão mostrando que as mulheres elas estão se igualando no consumo de álcool, né? Elas estão quase chegando ao mesmo número de homens alcoolistas, né? As mulheres elas estão se igualando aos homens no consumo de drogas. E as mulheres também elas estão aumentando o índice de doenças sexualmente transmissíveis, devido ao aumento do número de parceiros, né? E mulheres também aumentando índices de envolvimento com o crime, né? Até o envolvimento com o crime tem um índice bem aumentado na participação das mulheres. E aí a pergunta, né? Esses são os direitos iguais que as mulheres estavam buscando, né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir, né? Porque não é essa igualdade que a gente quer, né? Essa igualdade tão prejudicial, tão nociva para a gente, né? Então, a igualdade que a mulher busca é ser respeitada, né? A mulher tem que buscar a igualdade de salários, as divisões de tarefas domésticas, direito à formação profissional, ocupar cargos que antes eram ocupados só por homens, né? E leis que protejam a mulher contra a violência. Na verdade, é essa a luta que a gente tem que ter. E a mulher ela tem que buscar uma valorização, né? A gente tem que buscar a igualdade, encontrar o seu valor. Um exemplo dessas mulheres que estão aí, né? Que a gente, Madre Teresa, Dilma Rousseff, ministra da Alemanha. Nós mulheres temos uma força enorme, capacidade, potencial, já mostramos, estamos aí em vários cargos, na presidência, enfim. Agora está aberto para perguntas. Fátima? Nós falamos, né, nossos alunos falaram a respeito de vários temas, né? E eu acho que começa a passar pela nossa cabeça, né? Quanta coisa tem por aí, mas eu acho que o principal é a gente pensar o que a gente quer de nós mesmos, né? O que a gente quer do nosso corpo, o que a gente quer da nossa vida. Nesse mês de comemoração à mulher, eu sempre digo que não importa o tipo de doença, não importa o que a gente tenha, seja ela física ou seja ela mental, nós temos profissionais capacitados para nos ajudar. O que a gente não pode é esconder a verdade.
eu não vou no médico porque eu tenho vergonha. Então, tem uma colega sua, tem uma vizinha, tem um parente, às vezes tem uma adolescente que precisa de ajuda, né? Seja qual for o tema que foi abordado aqui, mas muitas vezes ainda a sociedade tem vergonha, a sociedade não quer falar e esconde. Então, assim, tudo que nós conseguimos perceber e tratar no início, a cura ela é muito mais fácil. E o que nós esperamos de vocês, dessa palestra, desse encontro, é justamente que vocês possam multiplicar essas informações e, principalmente, ajudar as pessoas que precisam. Porque, às vezes, elas não sabem, elas não têm informação que, por exemplo, na nossa unidade básica de saúde, que pertence a esta comunidade, todos os profissionais estão lá à disposição para ajudar as pessoas, né? Então, nós temos os médicos, nós temos as enfermeiras, nós temos os agentes de saúde, contamos também com a ajuda dos nossos alunos, tem a dentista, tem a psicóloga, tem assistente social, que pode encaminhar também para outros tipos de tratamentos. Eu acho que isso é importante. Na próxima semana, no dia 19, nós teremos agenda aberta para a colheita de Papa Nicolau. Então, as mulheres que precisam, que não fizeram ainda e querem fazer, não precisam agendar. Na segunda-feira, a partir das 8h30 até as 10h30, é só ir à unidade básica, que será feita a coleta de Papa Nicolau. E também, se for necessário, encaminhar para a mamografia também. Tá? Então, também falem para suas vizinhas, para seus parentes que moram próximos, que não podem estar aqui, mas que, pelo menos, ir à unidade para poder fazer o exame. Tá bom? Edileuza? Eu vou passar a palavra para a Edileuza, que é uma das enfermeiras da nossa unidade, que quer dar uma palavrinha. Oi, bom dia a todos. Eu só queria reforçar a orientação, assim, todas as quartas-feiras, das 7 às 9h30 da manhã, está aberto para a população fazer Papa Nicolau sem agendamento. A gente só pede que vocês fiquem 3 dias sem uso de pomada e sem ter relação sexual, tá? E não pode estar sangrando, e nem fim e nem começo de menstruação, tá? Então, estando 3 dias sem uso de pomada e sem ter relação sexual, todas as quartas-feiras, das 7 às 9h30, a gente está colhendo Papa Nicolau lá. Se detecta alguma coisa na mama, já é feito o pedido da mamografia, tá? Não precisa ter agendamento. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi? Pois não. Então, o rastreio, de novo, a gente trabalha com faixas etárias para fazer o rastreio em população específica que tem essa doença. Então, dos 35 aos 50 anos, você vai fazer a cada 2 anos. Acima dos 50 anos, você vai fazer anualmente. Se tiver alguma história familiar, aí o rastreio pode começar antes mesmo. E nódulo não é específico de câncer. A pessoa pode ter um nódulo que não é nada, a gente consegue fazer um ultrassom, fazer uma mamografia, às vezes até ressonância magnética em pessoa que tem silicone, pode ser utilizada. Mas um nódulo não quer dizer que é um câncer. A gente tem que ver o tipo do nódulo, qual que é a consistência, se tem algum outro sintoma associado, se tem história familiar também associada, que é muito importante. E com isso a gente vai fazer a investigação atrás. Antes de 35 pode fazer, mas tem indicação. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu de novo. Pode falar.
A evolução dele não costuma ser tão rápida assim, por isso que a gente tem esse intervalo adequado para cada idade. Mas por isso que é importante também você fazer o exame, o autoexame de mama, sempre. E aí você percebe alguma coisa, por mais que não seja alguma coisa específica, ajuda muito o médico na história final. Secreção papilar, alguma secreção patológica que sai pelo mamilo sozinha, a característica dela é muito importante para a gente. Também a palpação que você faz, elas explicaram direitinho, levantando a mão, e aí você faz uma palpação, imagina um relógio, você vai rendilhando para cima e para baixo, seguindo os horários. Fazer o contorno inteiro da mama, e assim você conhece muito mais sua mama e fica mais fácil de também ver se tem alguma alteração significativa. O intervalo ele é importante de dar, não tem nenhum problema. Aparecer alguma coisa, é legal você conhecer a sua mama para ir atrás disso se notar alguma coisa diferente. Mas esse intervalo já é pensado por... Dificulta, fica mais difícil. E também a gente, mesmo na prática médica, a gente às vezes pode ter dificuldade, porque tem, às vezes, carocinhos muito pequenos, ficam mais profundos e no seio, na mama mais densa, é mais difícil de achar. Até na mamografia, às vezes, não consegue ver. Por isso que a gente faz o ultrassom junto com a mamografia, que ele é mais específico ainda em mama densa, em mama grande. A visualização na mamografia, isso é por causa da evolução do tecido. Na mulher mais jovem é mais difícil de se visualizar. Na mulher que tem mais idade, essa visualização do nódulo é mais fácil. Então, até nisso, tem a questão de quando eu devo indicar o médico, né, pensar a mamografia. Eu não tenho dado de idade especificamente quando é constatado. A gente vai a partir de história familiar principalmente e tem outros fatores de risco que eles já falaram. Pressão alta, diabetes, obesidade, menarca precoce. Menarca é a primeira menstruação. A mulher que fica menstruando muito tempo, começa a menstruar cedo e para de menstruar muito tarde, é um fator de risco também. Não tem uma idade específica para isso. O câncer de mama costuma aparecer na quarta, quinta década de vida, mais para frente ainda. Pode aparecer antes sim, mas não tem nenhuma idade específica para isso. Você tem que, de novo, prestar atenção no exame adequado para cada idade, no acompanhamento médico adequado e no autoexame de mama. Por isso que é importante fazer o controle regular, por isso é importante fazer o autoexame de mama para você detectar o mais precoce possível para a gente intervir. Pode falar. Só um segundinho, ali atrás dela perguntar, depois a senhora pergunta. Só um minutinho, senhora. Uma mama que é muito densa e que tem vários cistos. Inclusive, já foi feita punção para fazer a biópsia, né, do líquido. Corre o risco de ter câncer? Aí é meio específico os nódulos. Você tem nódulo bilateral nas duas mamas, você tem nódulo só em uma mama. Cada um tem uma conduta específica. Nódulo bilateral geralmente pode ser benigno. Você tem que fazer a biópsia para acompanhar isso e, de novo, continua fazendo o exame, a mamografia, para ver o acompanhamento, a evolução desses nódulos, se mudou alguma coisa, se teve algum sintoma diferente e ficar em cima. Não necessariamente vai virar um câncer. É por isso que o médico pede a cada 6 meses? Faz o controle mais regular, um controle Sim. mais precoce. Certo. E uma outra pergunta também que me deixou preocupada. O HPV, né? Eu fiquei preocupadíssima em questão de uso de banheiro, que às vezes acontece a gente estar fora de casa e passar um longo período e ter necessidade, principalmente a mulher, né? Essa contaminação se dá quando a mulher senta ou pelo próprio, assim, o contato, expor ao banheiro?
Não, o contato é direto. Às vezes é a mesma coisa da toalha e calcinha também, se você compartilhar com a pessoa. É o contato direto com a assento, contato direto com a calcinha, com a toalha, que pode... Não é o principal fator de risco esse. Sim. Assim, de sentar num banheiro, numa privada contaminada, a mulher corre risco de ser contaminada? Corre risco, mas o risco é baixo. Não é um risco tão importante que nem o sexo desprotegido. E mesmo o sexo protegido também tem risco para a mulher. Então, de novo, o que é importante é sempre a prevenção disso. Você vai fazer o Papa Nicolau sempre. Se tiver alguma alteração no Papa Nicolau, a gente vai para outro exame, que é a colposcopia. Depois da colposcopia, a gente faz o diagnóstico com uma biópsia. E aí tem um tratamento adequado para cada caso. Certo, obrigado. Pode perguntar de novo, por favor? Aos 80 anos, quanto tempo a gente tem que fazer pro resto da vida? Como é que é? O rastreio para o câncer de mama, você está perguntando? Porque eu fiz agora faz 1 ano e pouco que eu fiz. Graças a Deus não deu nada, né? Mas a médica não falou nada para mim quando que eu devo voltar, assim. Então eu queria saber, né? Que eu tô com 80 já. Então, como eu falei para vocês, o câncer de mama, ele é dependente do estrogênio. Ele é muito relacionado ao estrogênio. Depois da menopausa, já para com isso. Então, o rastreio não vai ser tão regular quanto era antes da menopausa, ele vai ser mais espaçado. Mas aí o acompanhamento a gente vai continuar. Eu não sei te falar exatamente. Se não me engano, é de 1 em 1 ano também, ou de 2 em 2. Eu não tenho certeza absoluta disso. Tá, obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Bem, eu agradeço a presença de vocês todos. Quero agradecer ao pastor Henry pelo espaço cedido para a nossa palavra, mas principalmente para a orientação de vocês. A gente se coloca à disposição de vocês. Nós estamos também lá na Unidade Básica de Saúde, de segunda a quinta-feira, manhã e tarde, só que as turmas, elas mudam, né? Mas estamos lá e todos os profissionais da Unidade Rosa de França também estão à disposição de vocês, tá? Eu vou deixar a palavra agora para o pastor Henry e muito obrigada. Bom dia. Eu até ia brincar. Agora nós vamos orar. Vamos fazer mais uma brincadeira aqui, né? Só agradecer aí o pessoal da Unicid, agradecer a doutora Janete, né? Que é a gerente da unidade ali. Agradecer ao pessoal aí da saúde, né? As agentes de saúde, né? Eu, como atendente SUS que sou, essa é a minha função na prefeitura, né? Hoje eu pedi uma licença lá para o meu chefe, né? Para poder estar aqui. Então, eu sei e entendo a importância dessas questões de saúde e não só isso, né? Mas também essa questão de espaço. Às vezes a gente é muito complicado achar um espaço para a gente conseguir, né, transmitir essas palestras, né? Então, a todas aqui, né? Primeiro, parabéns pelo Dia da Mulher, né? E que quando você receber um convite sobre palestras aqui na igreja, divulgue isso, né? Diga, olha, pode ir que ninguém vai orar por você, não vai ter nada lá religioso, é apenas um espaço, né, para transmitir aí alguma informação sobre saúde, né? A ideia é essa aqui, em ceder o espaço, é bem essa a ideia aqui. Eu acredito que mais para frente nós vamos conseguir ter tantas outras coisas aqui, tantas outras palestras aqui para a sociedade aqui, para este bairro aqui, e a nossa intenção é essa, né? Não é de orar por vocês, porque isso a gente já faz, né? A gente já ora pelo bairro, não é de falar coisas aqui da religião para vocês, mas muito mais de
de trazer então essa questão social aqui para o bairro, de ajudar o bairro socialmente aqui com o nosso espaço, que é o que por enquanto a gente consegue ter. Tem outros projetos sociais que vão vir ao longo dos anos aí, e que a gente seja aqui, né, uma bênção aqui para vocês, ok? É só? Só não, né? Tudo isso, né? Mas Deus abençoe a vida de vocês, ok? Fiquem com Deus e que a gente tenha muitos mais dias como esse, ok? Tenham um bom dia.